Olá, no Espaço Aberto de hoje, multiplataforma, nosso tema é saúde. Nós vamos conversar com o médico Eduardo Tolentino, especificamente sobre cirurgia bariátrica e metabólica. Obrigado por sua presença aqui conosco, na rádio, na TV Câmara e nas páginas das redes sociais. Eu que agradeço o convite. Eu conversava com o senhor fora do ar e eu incluí, por orientação médica, a denominação bariátrica e metabólica, para a gente entender por que essas duas questões estão bastante ligadas. Exatamente. Hoje o termo correto é cirurgia bariátrica e metabólica. Por quê? Porque a cirurgia, inicialmente, ela foi utilizada alguns anos atrás apenas para o controle de peso. Mas com o passar dos anos, se descobriu que a cirurgia tem alguns efeitos no metabolismo do paciente. Além da perda de peso, existem benefícios diretos com os hormônios, alteração de alguns hormônios que melhoram diabetes mellitus tipo 2, que melhora o controle de gordura no fígado, que é conhecido como esteatose, hipertensão, entre outras doenças do metabolismo. Do ponto de vista leigo, a associação imediata é redução do estômago para perder peso. Exatamente. É correta essa associação? Existem várias técnicas que a gente pode utilizar para o paciente que precisa emagrecer e também controlar algumas doenças metabólicas. Algumas delas atuam no estômago e diminuem o estômago, mas existem outros métodos que a gente também desvia um pouquinho do intestino, já que se a gente diminui o estômago, o paciente vai comer menos, mas se a gente mexer e desviar um pouquinho o intestino, o paciente vai absorver também um pouco menos os alimentos. Então, muitas vezes, a gente pode combinar as duas ações para ter um resultado melhor. Eu ia perguntar sobre isso, sempre no horizonte do leigo, há uma sensação natural de que se eu tenho menos espaço dentro do meu estômago, eu teoricamente vou comer menos. Daí a relação com a cirurgia bariátrica para corrigir as questões de peso. Mas a característica individual de cada um, lógico, sobre a capacidade de absorção, de fazer a sintetização dos alimentos. Sim, a gente tem que diminuir o tamanho do estômago, o espaço, a quantidade que o paciente consegue comer é uma coisa muito importante. Mas quando a gente mexe também no intestino, a gente tem alguns ganhos no metabolismo, na diminuição de absorção de alguns açúcares, etc. A gente pode diminuir a absorção de alguns alimentos. Mas é muito importante a gente lembrar também que não é só diminuir o estômago. Aí entra um trabalho muito importante da nutrição, da psicologia, da atividade física. Porque se eu comer pouco, mas comer alimentos que tenham muita caloria, uma quantidade muito grande de caloria, eu vou passar sem ter o efeito desejado pela cirurgia. Concorda comigo? Então, se eu tenho o estômago pequenininho, mas eu como pouquinho toda hora, eu tô dando um jeitinho de não ter o efeito esperado. Então, aí entra o trabalho muito importante de uma equipe multidisciplinar, outros profissionais, para orientar o paciente como fazer isso. Quais são as referências do ponto de vista da opção da cirurgia bariátrica? Porque tem vários níveis de obesidade, enfim, a mórbida ou os casos mais extremos, se isso interfere na hora do médico definir o procedimento. A Organização Mundial da Saúde classifica a obesidade pelo índice de massa corporal. Então existe o grau 1, que é quando o índice de massa corporal está entre 30 e 35. Grau 2, que é entre 35 e 40. E grau 3, quando o IMC, índice de massa corporal, é maior que 40. A cirurgia bariátrica, ela está indicada para aqueles pacientes com IMC maior que 40, isto é, grau 3 de obesidade, ou para aqueles pacientes com índice de massa corporal entre 35 e 40, obesidade grau 2, com doenças associadas. Então, principalmente essa população, esses pacientes que são candidatos à cirurgia. Existe hoje uma exceção, que é o paciente diabético tipo 2 de difícil controle,
Quando um endocrinologista classifica o diabetes dele como de difícil controle pelos remédios, a gente também pode fazer a cirurgia se ele tiver na obesidade grau 1. Então, esses são os candidatos, né, para a cirurgia bariátrica. Tem algumas intervenções necessárias para os casos mais extremos de obesidade, por exemplo, do ponto de vista de cirurgia plástica ou não, se na própria cirurgia bariátrica e metabólica, na intervenção em si, se cuida só do estômago ou da intervenção no intestino e as outras possíveis consequências são tratadas depois, né? São tratadas depois. A gente sabe que dependendo do emagrecimento e de outros fatores de genética e hábitos de vida, né? O paciente pode ter flacidez, excesso de pele e algumas sequelas nesse sentido. Isso é tratado depois. A cirurgia bariátrica, ela não tem, isso é importante eu dizer aqui, não tem finalidade estética. Não é uma cirurgia que a gente pensa na parte estética. Ela é pensando na saúde, na melhora da saúde. Tem algumas questões da prescrição com o paciente que podem gerar uma contraindicação da cirurgia, eventualmente algumas dessas doenças ou não, mesmo o diabetes 2 ou algum outro tipo de incidência de doença que possa levar o médico a sugerir, olha, embora você seja obeso, não é indicado para você eventualmente a cirurgia por tal situação, ou não existe essa hipótese? Existem sim algumas situações que a gente tem que discutir com o paciente, né, os riscos da cirurgia. Então, no período pré-operatório, na fase pré-operatória, o paciente passa por uma bateria de exames, uma série de avaliações e entrevistas com médico e outros profissionais para preparar o paciente para a cirurgia. A gente sabe que um paciente com dependência de drogas, ele não pode ser submetido a uma cirurgia. Alguns até doenças, alguns fatores emocionais que estejam descompensados naquele momento, não são contraindicações absolutas, mas o paciente que está muito deprimido, não é uma hora de se submeter a uma cirurgia, por exemplo. Então, isso tudo o paciente vai ser avaliado. Com relação à parte médica, a gente vê se a glicemia está bem controlada, se ele não tem um risco cardiológico exagerado. Isso tudo aí é discutido com o paciente, né? Uma curiosidade, do ponto de vista da intervenção em si médica na cirurgia, eu retiro um pedaço do estômago mesmo? Como funciona? Põe um redutor? Ou é redução de tamanho efetivamente? Olha, existem então algumas técnicas. Podemos dizer que hoje 95% das cirurgias realizadas no mundo são de dois tipos. Um tipo que a gente chama de gastrectomia vertical, ou muito conhecido, é conhecido por causa da internet hoje, como sleeve. Sleeve é um termo em inglês, que chama gastrectomia em manga. Essa cirurgia, a gente retira 70% do estômago, e o paciente fica com só uma redução de estômago, fica com 30% residual do estômago, parecendo um tubo. A outra cirurgia muito realizada, que completa esses 95%, é uma cirurgia conhecida como bypass gástrico, em inglês, termo de novo, que é um desvio do estômago e do intestino. Então, a gente não retira o estômago, a gente não retira o intestino, não tira nada, mas a comida vai passar em 10% do estômago e pular mais ou menos 20% do intestino. A comida, então, repito, nessa técnica a gente não retira, mas a comida pula 90% do estômago e pula os primeiros 20% do intestino. É mais ou menos isso. Nós vamos falar especificamente das questões nutricionais. Aliás, para você que nos acompanha, procure os dois links na página da TV Câmara no YouTube ou na rede social no Facebook, para você poder tratar tanto da questão médica quanto da questão nutricional. Feita a cirurgia, os cuidados do pós-cirurgia. Existe a fase hospitalar, o paciente está internado e recebe soro, medicamentos, antibióticos, etc. Isso, em geral, dura 2 dias hoje em dia, na cirurgia hoje mais realizada, que é a cirurgia por videolaparoscopia. É uma cirurgia com alguns furinhos e que o paciente tem uma recuperação
Para quem já fez muita cirurgia por corte, é uma recuperação muito rápida e muito bacana. Mas está rápido em casa. 2 dias. 2 dias, então. Depois disso, o paciente vai para casa e continuam os cuidados, sobretudo na questão alimentar, né? Quer dizer, nesses primeiros dias, o paciente tem sim uma dieta muito restrita, e aí entram, de novo, falando da nutricionista, da importância, né? Porque o paciente vai comer muito pouquinho, geralmente líquido, e a gente precisa dar os nutrientes mínimos para o paciente não ter uma desnutrição. Emagrecer não é desnutrir, é um conceito diferente que a gente precisa trabalhar. É lógico que aí vem, né, o papel da nutricionista também. Tá. Em geral, o nível de desconforto ou alguma questão pós-operatória de curiosidade, quem esteja se considerando nessa situação, é pequeno? O que a gente vê no dia a dia é que, lógico, dependendo da sensibilidade de alguns pacientes, varia um pouco de pessoa, de indivíduo, mas em geral é uma cirurgia pouco dolorida e que o paciente até se surpreende, em geral se surpreende com o resultado. Dr. Tolentino, muito obrigado. Se tiver alguma questão que por ser leigo não tenha lhe perguntado, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui e divulgar a cirurgia bariátrica e os cuidados com a cirurgia bariátrica, que acho que são muito importantes. É um recurso aí disponível hoje para a maioria das pessoas, acessível, acho que é muito interessante. Muito obrigado. Nós conversamos com o médico Eduardo Tolentino, em multiplataforma. Na TV está conosco Rafael Marobo, e aqui na Rádio Câmara a Carol Garcia. Até o nosso próximo encontro.